amados irmãos, Jesus é o Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Jesus é o Senhor, né? Nós estamos desfrutando, essa é a mensagem de número 27, cujo tema é o casamento do mundo com a igreja, parte 2, a igreja em Pérgamo, parte 3. Porque essa é a terceira mensagem, nós estamos falando da igreja em Pérgamo, e é a segunda mensagem, nós estamos falando sobre a questão do casamento que houve no mundo com a igreja. Representado na igreja em Pérgamo. E nós estamos ainda em Apocalipse capítulo 2, no versículo 13, que mostra esse casamento, né? E na mensagem seguinte, a próxima mensagem, se o senhor permitir, nós vamos tocar um pouquinho do versículo 12. Mas nós ainda estamos no versículo 13. Então, o versículo 13 fala, Apocalipse 2, 13: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, nós mostramos para os irmãos, os que acompanharam as mensagens anteriores, que a igreja em Pérgamo aconteceu ali, na época de Constantino, um casamento entre a igreja, Constantino fez isso, e o mundo. Então, quando Constantino ele baixou um decreto que ele tornou, por decreto, todo o Império Romano cristão, o que Constantino fez foi casar-se o mundo, que o Império Romano representava o mundo, ele casou-se o mundo com a igreja, e isso ele destruiu a igreja. Esse casamento provocou uma destruição da igreja. Claro, quando eu digo destruição, o Senhor sempre preserva os seus, o Senhor sempre terá vencedores, como nós veremos no final, mais para frente, no final dessa carta, que havia ali os fiéis ainda, havia ainda Antipas, havia ainda os vencedores. Mas, no sentido geral, houve uma destruição com esse casamento. E aí, irmãos, nós temos muitas lições para aprendermos aqui. E essa lição do mundo casando-se com a igreja, que é algo totalmente anormal, é uma lição que nós precisamos aprender, é uma lição muito séria. Por isso, por isso nós estamos aplicando, falando sobre aplicações dessa questão do mundo se unir com a igreja. E também na semana passada nós falamos dessa mensagem da questão do casamento do mundo com a igreja, e nós vamos continuar falando. Então, eu queria tocar num ponto com os irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção aqui. Nós explicamos para os irmãos, no início da primeira mensagem, como vocês recordam, que a palavra Pérgamo significa duas coisas, significa uma torre alta e também significa casamento. Mas eu queria explicar um pouquinho mais para os irmãos, com mais detalhe, para que os irmãos possam perceber a seriedade que houve na igreja em Pérgamo, tá? A palavra Pérgamo vem do prefixo per. Tá? O Pérgamo tem um prefixo que começa com P-E-R. O prefixo per em grego quer dizer muito, tá? Quer dizer muito. De onde nós tiramos isso? Aqueles que estudaram, por exemplo, química, né? Meu pai foi professor de química durante muito tempo na vida dele. A palavra é muito usada na química. Por exemplo, permanganato de sódio é algo que nós usamos muito. Então, permanganato de sódio quer dizer que naquela substância existe muito manganato de sódio. Então, quando existe muito manganato de sódio, você usa a palavra per. Per quer dizer muito. Permanganato de sódio. Permanganato de potássio. O prefixo per quer dizer muito, tá? Então, há muito manganato misturado com sódio. Há mais manganato misturado com sódio do que sódio com manganato, em certo sentido, né? Então, há muito mais moléculas de manganato do que moléculas de sódio. Por isso chama-se permanganato. Então, eu estou dando só um exemplo para explicar para os irmãos o significado do prefixo per. Per quer dizer, em grego, muito. E a outra parte da palavra pérgamo agora é gamo. Não, é per de muito e gamo. Pergamo, tá? Gamo quer dizer casamento, tá? Casamento. É justamente por isso que existe a palavra poligamia. Vem de gamo. Poli quer dizer em grego muito.
Gamo, gamia, casamento. Então, a palavra poligamia quer dizer que é alguém que é casado com várias mulheres, com muitas mulheres. Por isso chama poligamia. Então, gamo vem de casamento, tá? Por isso poligamia. Gamia é mulher, poli, muito, casado com muitas mulheres, tá? Então, Pérgamo quer dizer literalmente muito de pergamia, casamento. Então, Pérgamo quer dizer muito casamento, tá? Por que que eu estou explicando isso para os irmãos, tá? Por que que eu entrei nisso? Para explicar que na igreja em Pérgamo houve um casamento tão intenso, tão forte entre a igreja e o mundo que o resultou do nome de muito casamento. Muito, gamo, casamento. Pérgamo é um casamento muito intenso. Então, houve um intenso casamento, houve uma união. Casamento quer dizer união de duas pessoas. Então, houve uma união tão intensa, tão forte entre a igreja e o mundo, que uniu-se, então, num Pérgamo, num muito casamento. De tal maneira, irmãos, como nós vimos no versículo 13, que Satanás passou a morar, habitar na igreja. A igreja, agora, ela era dominada por Satanás. Ali na igreja havia o trono dele, havia o trono de Satanás. Olha o versículo 13, Apocalipse 2:13. Conheço o lugar em que habitas. Quem era o lugar onde, qual era o lugar onde a igreja habitava? Aonde está o trono de Satanás. Então, Satanás, ele reina no mundo, o trono dele está no mundo. Mas agora o trono dele estava na igreja. Ele habitava na igreja, ele convivia com a igreja. Ele criou essa união tão forte entre Satanás e a igreja, entre Satanás e o mundo, que ali ele habitava. E o final do versículo só fala bem claramente: minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, aonde o inimigo habita, é aonde haverá o trono dele. E aonde há o trono dele, é aonde ele habita. Se o mundo estiver na igreja, Satanás está na igreja. E se Satanás estiver habitando na igreja, ele vai dominar. E se ele estiver dominando, é porque ele mora. Isso é um princípio tão verdadeiro para todos nós, irmãos. E também, isso é negativo, tá? Aqui está falando uma coisa negativa. Mas do aspecto positivo, também é verdade em relação ao Senhor. Aonde o Senhor habita, é onde há o trono dele. E aonde o Senhor Jesus tem o trono, é onde ele habita. Aonde o Senhor habita em nós, os crentes? Ele habita no nosso coração. Na verdade, fisicamente, senhor, fisicamente falando, presta atenção, fisicamente falando, o Senhor habita no terceiro céu atualmente. Quando o Senhor morreu, ele ressuscitou, depois de 40 dias com os discípulos, lá em Atos, ele ascendeu ao céu e ele está à direita de Deus Pai. Então, lá está o trono de Deus. A Bíblia mostra claramente que Deus Pai está no trono e o Senhor está à direita. E a Bíblia fala que nos céus Deus não tem problema. Por quê? Porque a vontade de Deus é feita nos céus sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque lá está o trono dele. Aonde o Senhor habita, fisicamente falando, é aonde está o trono dele. E aonde está o trono do Senhor é aonde ele habita. Então, onde o Senhor habita é onde ele governa. Onde ele governa é onde ele mora. Ele está no terceiro céu. No terceiro céu, a vontade de Deus é feita perfeitamente. Isso fisicamente falando. Mas, como o Espírito, o Senhor está dentro de nós, no nosso espírito. Então, se o Senhor, como Espírito, habita no nosso espírito, o Senhor, ele também governa o nosso espírito. Aonde está o Senhor, ali há o trono dele. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo falou que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade de quem? Liberdade para nós fazermos o que nós quisermos? Não.
quando Paulo fala da liberdade, ele está falando da liberdade do Senhor, não a nossa. Aonde, claro, que também onde há a liberdade do Senhor, nós acabamos sendo libertos do pecado, mas escravos do Senhor. Então, quando Paulo falou que aonde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, quer dizer que onde está o Espírito do Senhor, que é no nosso espírito, o Senhor, como Espírito, tem o trono dele, e ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. O Senhor manda ali. Irmão, onde o Senhor habita é onde está o trono dele. E aonde está o trono dele é onde o Senhor habita. Irmão, por isso é urgente, é desesperador a nossa necessidade, é extremamente urgente a nossa necessidade de estarmos no nosso espírito, porque é lá que o Senhor está o seu trono. Eu te pergunto, no seu coração, aí, na sua vida, aonde o Senhor está? Na nossa alma? No nosso corpo? Se o Senhor tivesse na nossa alma, então a nossa alma está totalmente sob o governo do Senhor, de tal maneira que Ele tem liberdade de fazer o que Ele quiser por meio dos nossos pensamentos, por meio da nossa vontade, por meio da nossa emoção. Se o Senhor estiver no nosso corpo, quer dizer que o Senhor tem total liberdade de fazer o que Ele quiser por meio do nosso corpo. Mas o fato é que, por enquanto, o Senhor não está na nossa alma nem no nosso corpo, está no nosso espírito. Então, somente no nosso espírito é que Ele tem o trono dele, tem a liberdade. Por isso, quando nós colocamos a nossa mente no Espírito, a nossa alma passa a ser governada pelo Espírito, porque é onde está o Senhor, está o trono dele. É lá no nosso Espírito. E aí, quando nossa mente é colocada no Espírito, ele tem total poder para governar. O grande problema dos crentes, nós crentes cristãos, é que nós não vivemos no Espírito, onde está o governo de Deus, o trono dele. Onde ele habita, é onde ele governa. Vocês percebem isso, irmãos? Então, isso é o lado positivo. Mas aqui na igreja em Pérgamo aconteceu algo oposto, o negativo. Aonde estava o trono de Satanás era onde ele habitava, e ele estava o trono agora na igreja. Irmão, nós vimos que a igreja, ela é totalmente oposta do mundo. A igreja e o mundo, eles nunca estão juntos. Pelo contrário, nós temos falado repetidamente que a palavra igreja, só o significado da palavra igreja quer dizer chamados para fora. Se recorda da mensagem anterior? As duas mensagens anteriores, nós fomos chamados para fora do mundo. Nós fomos chamados para fora do mundo. Nós não temos nada a ver com esse mundo. A igreja, ela está no mundo, mas o mundo não está na igreja. A igreja está no mundo, mas ela nada tem a ver desse mundo. Ela não participa desse mundo. Esse mundo não contamina ela. Ela não tem unidade com esse mundo. Ela não tem nada a ver com esse mundo. Há uma barreira de separação imensa entre a igreja e o mundo. Ela está no mundo, a igreja, sim, mas há uma separação tão grande que o mundo não pode penetrar na igreja. Irmãos, isso precisa ficar tão claro no nosso coração. E eu quero falar agora essa questão do casamento, mais uma vez, esse muito casamento, esse pérgamo entre a igreja e o mundo. Esse casamento aconteceu por causa de questão de amor. Um casamento acontece quando há amor intenso entre duas pessoas. Quando há um amor tão grande entre um homem e uma mulher, surge um muito casamento. Quando houve um casamento entre a igreja e o mundo na época de Pérgamo, é porque houve uma degradação do amor da igreja. A igreja passou a deixar de amar o seu Senhor. E ela passou a amar o mundo. Quando a igreja trai o seu marido, o seu noivo, por outro noivo, um adultério espiritual, uma fornicação. Isso é fornicação. A igreja foi prometida para um único esposo. Nós não casamos com o Senhor ainda, né? Nós somos noivos, mas nós somos prometidos, somos virgens puras ao Senhor. O nosso amor, o nosso coração tem que ser totalmente para o nosso amado. Quando nós deixamos de amar o nosso coração, ou amar o Senhor, quando nós deixamos que o nosso coração se corrompa e passe a amar qualquer coisa que não seja o Senhor, nós passamos a amar o mundo. E aí surge um casamento intenso, muito casamento, um pé de muito e gamo de casamento, um pérgamo entre o nosso coração e o mundo. E aí o mundo domina o nosso coração. É uma questão de amor. Por isso, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. Nós que somos a igreja, nós precisamos amar o Senhor, amar nosso noivo. Como está nosso coração? Irmão, entenda, irmãos, por favor, em nome de Jesus, entenda que o que aconteceu em Pérgamo aqui
todo o erro aqui, claro, foi por causa de um decreto de Constantino, mas a questão toda aqui, na verdade, e até hoje é esse mesmo erro acontece devido o coração dos crentes deixar de amar o seu único Senhor, o seu único noivo. Quando os crentes fornicam, quando os crentes adulteram, quando os crentes abandonam o seu Senhor, eles amam o mundo. Eu não estou falando de adultério físico, amar outra mulher, coisas sexuais. Não, eu estou falando de algo espiritual. Quando nós deixamos de amar o nosso Senhor, certamente nosso coração vai amar outra coisa. Ou o nosso coração nunca está neutro. Ou ele ama o Senhor, ou ele ama o mundo. E por por amor é que surge um casamento. Irmãos, vão entender, irmãos, como isso é sério. Mas, mais uma vez, eu rogo em nome de Jesus, entendam. Tudo começa no coração. É uma questão de amor. Por isso a Bíblia fala que de tudo que nós devemos guardar, guarde o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmão, o nosso coração é tão importante para Deus. Vamos entender? Então, mas entenda o seguinte primeiro. A igreja, ela tem que ter uma barreira de separação, porque ela não tem nada a ver com esse mundo. E por que barreira de separação? Porque ela está no mundo. Como a igreja está no mundo, ela não pode ser contaminada. Para que ela não seja contaminada, existe uma barreira de separação. Vamos entender isso melhor? Vocês lembram? Vamos para Apocalipse, né? Nós estamos falando de Apocalipse. Nós estamos em Apocalipse, né? Igreja em Pérgamo é Apocalipse. Então, vamos falar de Apocalipse. Vocês se lembram que, na verdade, Apocalipse termina, o livro de Apocalipse termina, na verdade, mostrando duas cidades. A Grande Babilônia e a Nova Jerusalém. Então, os final, capítulo 17 e 18 de Apocalipse falam da Grande Babilônia. Nós, um dia chegaremos lá, se o Senhor permitir, para a misericórdia dele, né? Nós estamos no capítulo 2, esperamos que um dia, passo a passo, seguindo o Senhor, na misericórdia dele, na bondade dele, se assim ele quiser, chegaremos até o final desse livro. Mas o capítulo 17 e 18 fala da Grande Babilônia. E o capítulo 19 fala do julgamento do Senhor que veio julgar esse mundo, veio julgar a Grande Babilônia, esse mundo. Capítulo 20, o Senhor estabelece o rei milenar. Finalmente o Senhor começa a reinar nessa terra, tá? O Senhor tira o governo dessa terra de Satanás e estabelece o seu reino. E o capítulo, então, 21 e 22 fala, então, do triunfo final de Deus, que é a Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então, se você ler a Bíblia, irmão, preste bem atenção nesses detalhes. Se você ler a Bíblia começa sempre a falar de Gênesis até Apocalipse, é uma briga, na verdade, é uma história, dentre muitas coisas, é uma história entre uma guerra entre essas duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Babilônia começou lá na Torre de Babel, em Gênesis, tá? E aí ela começa criando uma briga por toda a linha da Bíblia, vai criando uma briga contra Jerusalém, quer dizer, o povo de Deus. E termina esse grande conflito em Apocalipse. Apocalipse é a consumação de todas as verdades da Bíblia e mostra finalmente que há um triunfo entre a Nova Jerusalém, que ela triunfa de uma vez por todas sobre a Babilônia. É o fim da Babilônia. Por isso, no capítulo 17, 18 de Apocalipse, fala: caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu! Amém! A grande Babilônia cai! Mas quando chega no capítulo 21 e 22, a Nova Jerusalém está totalmente edificada. Ela levanta! Amém! Está edificada! Cai uma, edifica outra. Amém! Mas não pode haver edificação da Nova Jerusalém se não cair primeiro a Babilônia. Tem que cair. Cai a Babilônia, edifica a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém aparece depois que cai a Babilônia. Isso quer dizer, irmãos, não pode haver. A Nova Jerusalém simboliza a igreja, o povo de Deus edificado com Deus triuno. Não pode haver edificação da Nova Jerusalém se não cair a Babilônia, que representa o mundo. Babilônia representa o mundo. Ela tem que cair primeiro. Elas nunca podem coexistir. Elas até existem ao mesmo tempo, mas não uma na outra. Sempre há uma briga, uma separação entre uma e outra. A igreja não pode representar a Nova Jerusalém, não pode estar unida com a Babilônia, que representa o mundo. De maneira nenhuma. Há sempre uma luta entre elas. Uma luta. E quando, então, cai a Babilônia, a Nova Jerusalém aparece. Então, irmãos, tem que haver, se não houver, a igreja não botar uma separação clara
entre Babilônia e Nova Jerusalém, ela não pode aparecer, não pode ser edificada. E aí vem um princípio interessantíssimo, eu quero que vocês leiam. Vamos ler lá? Vamos ler, agora acompanhem comigo. Apocalipse 17. Leiam, por favor, leiam a Bíblia. Leiam junto comigo. Apocalipse 17, 3. Olha só. Vamos entender. Olha o que João fala. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Preste atenção. A um deserto. E viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repete nomes blasfêmios com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, vamos continuar. 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Sempre a Babilônia envolve prostituição. Tá? Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia a Grande. Qual é a característica da Babilônia? Ela é a grande, a mãe das meretrizes, das prostitutas e das abominações da terra. Então, quando João foi transportado para ver essa grande Babilônia, ele viu um deserto. A Babilônia está num lugar morto, deserto, onde não tem vida. Irmão, onde há o mundo, não há vida de Deus, há um deserto. E outra coisa, por que deserto? Porque a Babilônia veio dessa terra. Ela é das coisas terrenas. E não só dessa terra, como ela é um deserto. Não tem vida, não tem nada. Irmão, o mundo não tem a vida de Deus. O mundo é um deserto. O mundo é um lugar dessa terra, da mesma nível da terra. Quando, porém, e quando João viu, o que ele viu? Ele viu uma grande Babilônia. A característica dela é ser grande. Mas ela é grande e monstruosa. Monstruosa é grande. Mas é cheia de prostituição. Ela induz prostituição. Ela é cheia de meretriz, de prostitutas, de fornicações. Ela induz isso. Ela causa as pessoas a se prostituírem. O homem foi criado para ser para Deus, mas ele se entrega para o mundo. Agora, vamos ver a diferença entre a Babilônia e Nova Jerusalém? Agora, vamos para Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 10. Olha aqui, olha a diferença. Da mesma forma, João viu no Espírito também. Agora, olha o que fala aqui. Acompanhe, leia aí, por favor, 21, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Irmão, que diferença brutal com a Babilônia, com o mundo. Quer ver qual é a diferença? Presta bem atenção. Quando João viu a Nova Jerusalém, quando ele viu a Babilônia, ele viu de um deserto. Quando ele viu a Nova Jerusalém, ele viu de uma montanha, de algo elevado. Veja, a igreja, ela é elevada, ela não tem nada a ver com essa terra, ele não está no nível dessa terra. Quem está no nível da terra, de um deserto é algo plano. Quem está no nível dessa terra é a Babilônia, a Babilônia, o mundo dessa terra. Mas a igreja vem da alta montanha, vem de algo das coisas elevadas celestiais. Outra coisa, a origem do mundo é da terra, a origem de Jerusalém é do céu, porque fala aqui, ó, no versículo, que descia do céu, da parte de Deus. Irmão, nós não temos nada a ver com essa terra. Estamos nessa terra, mas nós vimos do céu. Nossa origem é do céu. Lembra da mensagem passada que eu falei que a origem da igreja é totalmente diferente da origem do mundo? A nossa origem é lá das coisas lá do alto, igual do Senhor. Ele falou assim: eu sou do alto, não sou dessa terra. Lembra disso, da mensagem passada? Eu vim do céu, eu sou de lá, vós sois de cá. Lembra que você falou isso? Vós sois de cá, mas eu daqui eu não sou, eu sou do lado do céu. A nossa origem da igreja, irmão, é do céu, ela desce do céu. Essa é tão diferente, tão diferente. A igreja, ela consegue ver coisas muito mais elevadas que as pessoas do mundo. Por quê? Porque nós somos uma grande alta montanha. A nossa visão vai longe. Das pessoas da terra, a visão delas é limitada. Ela só vê o que está próximo, ela está no deserto. Nós somos cheios de vida, elas são cheias de morte no deserto. E outra diferença, a característica da Babilônia lá é chamada, em Apocalipse 17, de a grande Babilônia. Aqui a Nova Jerusalém é a santa cidade. Olha o que fala aqui, ó. Vou ler para você de novo. Apocalipse 21, 10. E me mostrou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa, não é a grande, é a santa cidade,
Qual é a diferença entre a igreja e o mundo? Nós, como a Nova Jerusalém, somos santos. O mundo é grande. O que quer dizer santo? Santo quer dizer que somos separados para Deus. Há uma separação da igreja. A igreja, que é representada pela Nova Jerusalém, ela é santa, ela é separada. A palavra santa quer dizer também, a palavra santa na Bíblia pode dizer, pode significar sem pecado, mas também pode significar separado. E aqui, no sentido é que nós estamos separados. E santos também. Quando chegarmos na Nova Jerusalém, nós estamos sem pecado nenhum. Mas o significado aqui mais preciso é que nós somos separados. Irmãos, a igreja, ela é totalmente separada do mundo, fomos chamados para fora. Há uma barreira de separação entre o mundo e a igreja, entre a igreja e o mundo. Quando a igreja se une ao mundo por amor, como aconteceu na igreja de Pérgamo, ela perde a sua barreira de separação, ela deixa de ser santa e ela torna-se grande. A grande Babilônia. Vocês recordam o que aconteceu na igreja de Pérgamo? Antes de Constantino fazer o decreto tornando todo o Império Romano cristão, né? Antes de fazer esse decreto, a igreja era poucas pessoas. Eram poucos milhares de pessoas a igreja. Eram poucos. Mas quando Constantino fez um decreto tornando-se todo o Império Romano cristão, a igreja foi inchada porque entrou na igreja milhões e milhares de pessoas que não eram crentes, que não eram santos, que não eram separados. De repente, a igreja inchou e virou grande. Por isso que o mundo, característica do mundo é a grande Babilônia. E a diferença da igreja é a santa cidade. Quando o mundo entra, nós ficamos grandes, mas perdemos a santidade. Irmão, irmã, uma pergunta que vale para nós. O que que nós queremos ser? Estou falando nós, eu e você. O que nós queremos ser? Grandes ou santos? Nós queremos popularidade ou santidade? Nós queremos que a igreja esteja cheia de pessoas ou cheia de santidade? Irmão, para fazer com que a igreja enche de pessoas, muitos cristãos e muitos grupos cristãos estão se unindo ao mundo, às coisas mundanas. É muito fácil encher a igreja de pessoas. É muito fácil fazer a igreja ser popular. Basta ensinar na igreja o que se ensina no mundo. Basta deixar Satanás governar a igreja. Quando as coisas mundanas entram na igreja, irmão, a igreja está assim inchada e grande. Como aconteceu em Pérgamo, quando Constantino decretou, inchou a igreja, então a grande Babilônia. Mas perdeu a santa cidade. Perdeu a separação, a santidade. Hoje nós temos visto, né? Tantos grupos cristãos, eles paulatinamente, gradualmente, vão deixando entrar as coisas mundanas. É muito fácil, não é? Basta você pintar todas as paredes de preto, encher de luzes, não é? De luzes, botar fumaça, fazer show, botar irmãs lá na frente para dançar e tal, igual como se fosse um show, botar show de louvor lá na frente, botar grupo lá na frente fazendo show de louvores. Não é isso que o mundo faz? Não é isso que o mundo não paga ingresso para ir para os shows? E os shows não são sempre assim? Escuros, desliga as luzes, sempre à noite, bota as luzes tal, os efeitos, tem um palco na frente e tal, e as pessoas ficam na frente e tal, fazendo um show para todo mundo ver. Não incha os estádios? Irmão, se você quer inchar a igreja, tornar essa grande Babilônia, só deixa entrar essas coisas. Coloca luzes. Coloca lá na frente o grupo de louvor. Pinta as paredes de preto. Desliga as luzes. Mas faça isso, né, em nome de Jesus. Como se fosse o nome de Jesus. Ah, isso vai inchar. Foi o que Constantino fez. Essa tática do inimigo já é antiga, irmãos. Já é muito antiga. Essa tática começou desse muito casamento lá antigamente. Promova muita organização mundana dentro da igreja.
Vamos pular, fazer pulação, tal. O mundo gosta disso. O mundo gosta de festa, não é isso? Muita pulação, etc, tal. Pega as táticas do mundo, que o mundo faz, e coloca dentro da igreja. Vai inchar, vai virar a grande Babilônia. Mas perdeu a barreira de separação, que é a santidade. Sabe quando Apocalipse 21, quando começa a falar da Nova Jerusalém, sabe qual é a primeira coisa que descreve? Sabe qual é a primeira coisa que descreve, irmãos? Que aqui, a partir desse versículo, versículo 10 em diante, vai descrever a Nova Jerusalém, a Bíblia vai descrever a Nova Jerusalém com detalhes. Aí vai falar sobre os muros, sobre os fundamentos da cidade, sobre as portas da cidade, vai falar sobre o rio que tinha na cidade, vai falar sobre a luz que está na cidade, vai descrever muitos detalhes da Nova Jerusalém. Mas sabe qual é o primeiro detalhe que vai descrever? Os muros. Os muros. Porque como ela é santa, tem que ter barreira de separação, tem que ter muro para proteger para não entrar coisas impuras, tá? Quer ver? Olha o versículo 10, o 11, né? Aí acabamos de ler o 10, vamos ver o 11. A qual, estou continuando lendo, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa como pé de jaspe cristalina. Olha só, 12, tinha grande e alta muralha. É a primeira característica que vai descrever a muralha, é altíssima, para que não entre nada impuro. Tem que ter uma muralha na igreja para impedir de entrar coisas impuras. A primeira descrição da Nova Jerusalém é o que separa ela do resto do resto. É uma muralha. Há 12. Aí depois eu falo das portas. 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. Mas a primeira coisa que fala é da muralha. É por isso que se você ler lá no versículo 14, lê o versículo 14, Apocalipse 22 agora, lê o Apocalipse 22, 14, por favor. Aliás, lê o 27, perdão. Continuando a descrição da Nova Jerusalém, lê o 27, fala assim, nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais, nunca jamais, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Por que que nela não penetra nunca jamais algo contaminado? Porque existe uma barreira, uma muralha altíssima fazendo separação, tornando ela santa. Santo quer dizer separado, santidade. Por isso, irmãos, a igreja ela é santa. Deve haver uma barreira. A primeira descrição da igreja é: como estão os seus muros? Como está o muro da nossa vida? Como está o muro da localidade onde nós reunimos? Como está o muro? É alto? É uma muralha alta? Existe idolatria de homens? Isso é mundo. No mundo que há idolatria de homens, e homens são exaltados, a igreja nunca acontece isso. Quando a igreja exalta-se homem, é porque o mundo entrou. Ô, mas onde você tirou isso, João Gustavo? Vocês não entenderam, não? Vamos de novo. Apocalipse 21, versículo 10. Acabo de falar do versículo 10, versículo 11. Vamos ler o 10 de novo. Ó. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Vírgula! Próximo versículo. A qual tem a glória de Deus. A única coisa que a Nova Jerusalém tem é a glória de Deus. Se houver glória de homens, ela não é mais a santa cidade. Na Nova Jerusalém não há glória para homem, só a glória de Deus. Toda vez que na igreja se exalta-se homem, isso é mundo, perdeu-se a barreira da separação. Foi a partir, irmãos, às vezes é difícil, irmãos, entenderem, mas foi a partir da igreja em Pérgamo, desse casamento da igreja comum, que começou a se exaltar-se homens. A partir de então, vocês vão ver, quando chega na igreja em Tiatira, a igreja católica já exaltou vários homens, todo quanto é homem virou santo, virou vários santos que a igreja católica tem. Santo João, Santo Pedro, Santo, aí virou São Pedro, São João, até hoje na igreja católica, você vai lá na Basílica de São Pedro, e eu fui, meu pai foi, outros foram, vai lá para você ver. Vai na Basílica de São Pedro, chega lá dentro, tem uma imagem, supostamente de Pedro, ninguém sabe como é que Pedro é, mas eles criaram a imagem de Pedro,
E quando você olha uma imagem de metal, acho que é de bronze, não sei, é grande, tá? A altura de um homem, assim, impressionante. Aí eu fiquei lá parado, fiquei lá dentro da Baía de São Pedro observando, né? Eu fiquei observando toda aquela situação ali, eu e Renato, eu observando. E aí tinha uma imagem, eu ali só observando as pessoas, ali eu entrei ali dentro para observar lá dentro, né? Eu estou observando as pessoas. As pessoas viam e beijavam a mão da imagem de São Pedro, de Pedro. Aí você olhava a mão, assim, a mão da imagem estava toda desgastada de tantas pessoas beijarem a mão da imagem. Desgastou a mão dela. Era interessantíssimo. Eu ficava, as pessoas vinham, ajoelhavam diante da imagem, beijavam a mão. E de milhares de pessoas fazerem isso durante séculos e séculos, aquela imagem ficou com a mão desgastada. Por que eles fazem isso? Porque entrou a exaltação a homens. Toda vez que entra a glória para homens, a igreja se uniu ao mundo. Irmãos, na igreja não há glória para homens, na Jerusalém só tem a glória de Deus. Nunca exaltamos homens nenhum, nem os grandes servos do passado. Pedro foi um grande servo de Deus? Claro que foi. Vamos exaltar ele? Nunca. Paulo foi um grande servo de Deus? Foi. Vamos exaltar ele? Nunca. O Watchman Nee foi um grande servo de Deus? Vamos exaltar ele? Nunca. O irmão Lee foi um grande servo de Deus? Vamos exaltar ele? Nunca. O irmão Dom foi um grande servo de Deus? Vamos exaltar ele? Nunca. Nós não exaltamos homens, nós exaltamos a Deus. Olha o que João capítulo 5 fala. João capítulo 5, versículo 41. Olha o que o senhor falou em João capítulo 5, versículo 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Entenderam, irmãos? Irmãos, quando nós aceitamos glória de homens, é porque nosso amor a Deus está sumindo. Estamos amando o mundo. Está tendo um casamento por amor entre nós e o mundo. Sabe o que faz os crentes amarem? Sabe o que faz os crentes se unirem ao mundo? Amor por ele. Casamento é uma questão de amor. Os irmãos estão entendendo a seriedade disso? A igreja foi chamada para fora, ela tem que ter uma barreira de separação. A primeira coisa que descreve Nova Jerusalém é uma grande e alta muralha. Quando, vamos ver o Velho Testamento, lá, quando Neemias começou a retificar Jerusalém, retificar o templo de Jerusalém, ele teve que retificar os muros. Por que os muros? Porque os muros eram a barreira de separação para que não entrasse coisas impuras, os inimigos não entrassem, entendeu? Na edificação da igreja, que é simbolizada pela Jerusalém, pelo templo. Havia uma luta. Enquanto tinha Jerusalém e tinha o templo, não tinha os muros, estava sob efeito de ataque. Irmãos, o muro é para tirar, é para tornar santo aquele perímetro, para dizer assim, aqui não entra glória de homens, aqui não entra exaltação de pessoas, aqui não entra as coisas do mundo, há um muro. E por isso que havia inimigos. Esses inimigos que queriam atacar não são pessoas. Esses inimigos que queriam atacar hoje é Satanás. O inimigo, ele tenta atacar a igreja, não é pessoas, tá? Como alguns ensinam por aí. Não, nosso inimigo não são pessoas, nosso inimigo é Satanás. Quando o inimigo quer entrar, como aconteceu lá na época de Neemias, tinha que haver separação, um muro, porque é santa a cidade. Se você pegar lá em Gênesis, antes do homem cair, lá em Gênesis havia uma separação. Sabia? Mas você pode dizer assim, mas irmão Gustavo, lá em Gênesis não havia muro nenhum no jardim. Sim, não havia. Mas aonde estava, mas Deus queria que houvesse a separação? Sim, aonde estava a separação lá no Jardim do Éden? Estava no coração. A separação, o muro ali no Jardim do Éden, não era físico, externo, era no coração. Porque o Senhor falou assim para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não. Porque, ou seja, quando o Senhor dá essa ordem, está querendo dizer o seguinte: a separação entre vocês e a árvore do conhecimento do bem e do mal está no coração de vocês. Porque Deus intenta que a separação verdadeira não deve ser algo exterior. Nada de antes exteriormente. Irmãos, vocês estão entendendo.
Muitos no passado, muitos cristãos no passado, tentando separar-se do mundo, foram virar ermitões, foram para conventos, foram para mosteiros. Não adianta nada, o mundo está ali. Você pode ir para o lugar mais distante desse mundo, morar só em uma caverna, o mundo entra. O mundo está no nosso coração. Não é uma separação externa que nós estamos falando aqui. Lembre-se, o senhor falou que nós estamos no mundo. Você não tem como separar do mundo externamente falando. Nós vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, convivemos com pessoas do mundo, nós estamos no mundo, somos bombardeados todo dia pelas coisas do mundo. Não há como separar exteriormente, porque Deus nunca intentou que houvesse uma separação física. É uma separação no coração. Por isso que lá em Gênesis, antes do pecado entrar, a separação foi do coração. Só deu uma ordem no coração, né? No interior. Não deixe o mundo entrar, não deixe a árvore do conhecimento dos seus frutos entrar no seu coração. Mas o homem não respeitou essa separação e comeu do fruto. Aí entrou todo o pecado. Como agora estava corrompido o homem interiormente, o Senhor teve que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden e botou uma barreira de separação, que era o anjo com a espada que queimava, que flamegava, para que o homem não entrasse novamente. Aí teve que ter uma barreira exterior, porque a barreira interior desapareceu. Como o pecado entrou e corrompeu o coração de Adão e Eva, por causa do pecado, Deus botou uma barreira exterior protegendo o jardim. Mas essa não é a intenção de Deus. E em Cristo, a barreira exterior foi removida. Por isso que quando o Senhor voltou, tirou-se, como se esse anjo desaparecesse, e agora o homem pode ter acesso novamente à árvore da vida. Porque o Senhor veio, purificou o homem, perdoou, né? É, e nos deu acesso novamente à presença de Deus. Então, hoje, irmão, não é necessário uma barreira externa. Deus sempre quis que a barreira que houvesse na igreja, para que ela não penetrasse no mundo, é a questão do coração. É uma barreira interior, é o Espírito que está em nós. Se nós consultarmos e vivemos no Espírito, onde o Senhor habita e onde está o trono dele, nós nunca deixaremos que as coisas do mundo entrem. Nós lutaremos pelas coisas santas, em vez de buscar as coisas grandes. Nós não estamos interessados em inchar a igreja de pessoas. Nós não estamos interessados em inchar, de criar popularidade para a igreja. Nós estamos interessados em criar glória para homens, para fazer a igreja popular e conhecida no mundo inteiro. Não. Nós queremos que a igreja seja santa. E essa barreira não é uma questão de proibição externa, é uma questão de seguir o Espírito no coração. Não é questão de você proibir os jovens de trazer coisas do mundo para a igreja, ou proibir os irmãos de trazer coisas do mundo para a igreja. Não. Essa não é a questão que funciona. É uma questão de quanto nós vivemos no Espírito e a palavra do Senhor é abundante no nosso coração. Se nós temos a presença do Senhor, vivemos no Espírito, irmãos, nunca entrarão coisas mundanas. Nunca. Nunca aceitaremos glória de homens, nenhuma dessas coisas. Irmãos, entendem? Nunca vamos idolatrar homem nenhum, seguir homem nenhum, não vamos seguir o Senhor. Porque nós seguimos o Espírito. Por isso que em João fala que nós temos a unção interior que nos ensina todas as coisas, né? Você sabe que ninguém nos ensina, porque a unção nos ensina todas as coisas. Permanecei nela. Permanecer nela deixa a unção, o Espírito, o Senhor reinar. Se ele reina, a separação existe. Entende, irmãos? Tá? Então, isso é tanto que é séria essa questão. Irmãos, estão entendendo a importância da barreira de separação? E esse mundo sempre vai lutar contra o Cordeiro. Mas toda a grande Babilônia, esse mundo vai lutar contra Cristo sempre. Porque não podem resistir. É uma briga, mas ela será derrotada. Esse mundo vai desistir, vai cair a Babilônia. Quer ver? Vamos ler lá Apocalipse, capítulo 18, 2. Olha só, fala, 18, 2. Então exclamou com grande voz, com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu! A grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável. Irmão, o mundo vai cair! O mundo está morto maligno. Vai cair. O Senhor um dia vai julgar esse mundo. Olha o 17. Olha o capítulo 17, como é que o mundo vem. 17, 14, ó. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem vai pelejar? Todos os agentes desse mundo. A Babilônia, a besta, todos que seguem as coisas desse mundo vão pelejar contra o Cordeiro, porque o mundo, ele sempre luta contra a igreja. Quando o mundo se une à igreja e o mundo, é porque houve um casamento, houve uma destruição total e o mundo venceu.
Porque a verdade é que, porque são de naturezas distintas, a igreja celestial vem do céu e o mundo vem da terra, há uma briga constante. Nunca amizade, nunca casamento, mas uma briga, uma separação. Se há amizade, é porque o mundo venceu. Mas aqui vai sempre lutar contra o cordeiro e o cordeiro vai vencer. Ó, pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerás. Amém! Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também, não só o cordeiro, também vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são separados, santos, junto com o Cordeiro, segue o Cordeiro, vence o mundo, vence a Babilônia, vence essas coisas do mundo. O mundo luta contra o Cordeiro e seus seguidores, mas o Cordeiro e seus seguidores derrotarão o mundo. Um cristão que ama o Senhor, segue o Senhor, nunca é derrotado pelo mundo, ele vence o mundo. Quer ver? Vamos ler. É por isso que João fala. Vamos ver o que João fala lá em 1 João. Vamos para 1 João. 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 16. 15, versículo 15. Aliás, versículo 12. Olha que maravilhoso. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Amém! Nós fomos perdoados nossos pecados por causa do nome do Senhor. Pais, eu vos escrevo, porque conheci aquele que existe desde o princípio. E os jovens? Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Vocês, jovens, porque amam a palavra, vocês têm vencido o maligno, não o contrário, o maligno tem vencido vocês. Quando o maligno vence a nós, é porque o mundo ganhou, se uniu à igreja. Mas quando nós lutamos contra o mundo, nós vencemos o mundo. Filhinhos, 14. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. É uma questão da barreira do conhecimento. Quando nós conhecemos nosso Pai, quando nós conhecemos a palavra, e ela permanece em nós, há uma barreira interior do nosso coração de separação, nos faz santos e o mundo não penetra. Pelo contrário, nós vencemos o mundo. Olha o que fala, quer ver? Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, os filhinhos, quem são? São aqueles irmãos mais novos na fé, mas eles conhecem o Pai, eles sabem que de quem eles nasceram, eles sabem que são filhos de Deus. Eles não têm nada desse mundo, eles nasceram do Pai, das coisas celestiais, lá do alto. A natureza nossa é santa, é celestial. Nós temos um Pai. Esse Pai que nós temos não é Satanás, é Deus. Isso nos faz vencer. E aí ele fala dos filhinhos. Aí depois ele fala, pais são os irmãos mais experientes na igreja. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aqueles conheceis aquele que existe desde o princípio. Tudo é questão de conhecimento vivo. Os filhinhos conhecem o pai. Os pais conhecem o Senhor desde o princípio. Eles voltam para o princípio, para a palavra. Os irmãos mais experientes, eles sempre voltam para o Senhor, para o princípio, para a palavra. Eles olham, puxa, está entrando essas coisas aqui na igreja. Aí eles vão lá, voltam para a palavra, para o princípio. Como é no princípio é assim? Não, então nós não aceitamos. E os jovens? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos, o que nos faz vencer o maligno é a palavra de Deus. Então, o que nos faz vencer o mundo para que Satanás não venha reinar na igreja, para que não haja casamento, qual é? Primeiro, conheça quem é o seu pai. Qual é a sua origem? Como os filhinhos, eles conhecem o pai. Segundo, seja como os irmãos mais experientes, voltem para o princípio, para aquele que está desde o princípio, volta para o princípio. Terceiro, sejam como os jovens, que permanecem na palavra, tocam na palavra, buscam a palavra de Deus permanece neles, essa palavra que faz a separação. Irmão, essas três coisas, conhecer a nossa origem com o Pai, voltar para o princípio, onde está Deus, que é aquele que é desde o princípio, conhecer Deus no princípio e tocar na palavra, faz nos vencer o maligno. Isso é que nos torna santos, separados. Aí, olha, depois de tudo isso, aí vamos falar no versículo 15, é a continuação. Não ameis o mundo. Vocês perceberam? Não ameis o mundo. Amar é uma questão de coração. Por isso, toda união que há entre a igreja e o mundo é uma questão de corrupção do nosso amor pelo Senhor.
O nosso amor, o nosso coração foi corrompido. Nosso amor se esfriou. Quando um crente, quando a igreja se une ao mundo, é porque ela está perdendo o amor pelo seu noivo e tá agora fornicando com outro noivo, Satanás, o maligno. Ela está desviando o seu amor do Senhor para o seu amor para o mundo. Por isso a Bíblia fala: não ameis. Amar. Amar é aonde está o nosso coração. E nem, continua, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Às vezes você pode falar assim: ah, eu não amo o mundo, mas você ama as coisas que estão no mundo. Nós não vamos nas festões do mundo, as coisas do mundo, mas ama as coisas que o mundo traz. Mas não importa o que seja que esse mundo nos ofereça. Nós não amamos essas coisas, nós amamos o Senhor. Você ama a glória de homens? Então você ama o mundo. Ah, eu não amo o mundo, mas eu amo ser reconhecido pelas pessoas do mundo. Então isso você ama o mundo. Você ama as coisas que há no mundo. Se for entender melhor, vamos continuar. Aí ele fala: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque não tem como amar duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós amamos o Pai, ou nós amamos o mundo. Quem está vencendo a competição do nosso coração? Quem está ganhando o nosso amor? Quem? O Pai ou o maligno? A questão de quem vai ganhar o nosso coração, se é o Pai ou se é o maligno, é uma questão de quem nós habitamos, com quem nós passamos mais tempo. Lembre-se, aonde está o trono de Satanás é onde ele habita. Aonde está o trono do Senhor é onde ele habita. Quanto mais eu passo tempo, habitar é ter convivência, é estar morando junto. Quanto mais eu habito, moro junto com o Senhor, fico no meu espírito em comunhão, mais o Senhor governa. O amor cresce pelo Senhor. Quanto mais eu convivo com as coisas do mundo, deixo o mundo, gosto das coisas do mundo, tal, 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 mais o mundo é onde habita Satanás, mais Satanás governa, onde está o trono dele, aí ele ganha no meu coração. É uma questão de amor, de habitação, de convivência, de relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor no meu espírito, mais eu o amo. Quanto mais eu relaciono com o mundo na minha carne, mais eu amo o mundo. Por isso que em João capítulo 4, eu falou assim para a mulher samaritana: mulher, o Pai procura adoradores, adorar é amar, é adorar de todo o seu ser. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura como adoradores. Adorar em espírito é quando nós estamos no nosso espírito, onde o Senhor habita, onde está o trono do Senhor, irmãos ali, nós adoramos o Senhor. Nós temos comunhão com o Senhor, nós estamos amando o Senhor, estamos deixando o Senhor governar o nosso ser. E ali, quando nós estamos ali, irmãos, o Pai procura isso. Quando nós estamos no Espírito, irmão, nós não temos nenhum desejo pelas coisas dessa terra, não é verdade? Há uma clara separação entre nós e o mundo. Vamos continuar. Olha o versículo 16, vai ficar mais claro para nós entendermos. Porque tudo que há no mundo, tudo, tudo, a Bíblia diz tudo, sem exceção, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, como o desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmão, o mundo vai passar, vai ou não vai? A grande Babilônia vai cair. O Senhor vai vir, vai estabelecer o reino milenário dentro de 2000 anos, Apocalipse 20. E aí depois só vem Apocalipse 21 e 22, que é a Nova Jerusalém para toda a eternidade. O mundo já era. Irmão, o mundo vai passar, mas aqueles que permanecem fazendo a vontade de Deus são eternos. Então, aqui, João fala de três coisas que há no mundo. Vamos ver lá, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, quais são as coisas que há no mundo? É a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? São os desejos da nossa carne. Tudo que essa carne deseja das coisas desse mundo é mundo. Eu lhe pergunto, a nossa carne deseja as coisas de Deus? A sua carne deseja as coisas de Deus? A minha carne, irmão, vou falar para você. A minha carne nunca desejou nada que fosse Deus.
E sabe quando a minha carne vai desejar algo que é de Deus? Nunca, até que o Senhor venha, nunca. Enquanto o Senhor não salvar o meu corpo, essa carne aqui nunca vai desejar as coisas de Deus. Nunca. A carne só tem um desejo, as coisas do mundo. Por isso que Paulo fala que aqueles que vivem na carne não podem satisfazer de Deus. Por isso que Paulo fala em Gálatas que a carne é uma briga contra o espírito contra a carne. Por isso que Paulo fala que nós não podemos ser crentes carnais. Segundo, qual é a próxima coisa que há no mundo? A concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos é o desejo dos olhos. O que quer dizer isso? Quer dizer a ambição. Tudo que nós desejamos, a ambição, né? A cobiça, a ambição, a cobiça, isso é do mundo. Às vezes nós olhamos para as coisas, para as pessoas do mundo e cobiçamos o que elas têm ou o que elas se tornaram. Às vezes não são coisas físicas. Ah, não é um carro que ela tem, uma casa que ela tem, um esposo que ela tem, um esposo que ela tem, ou uma roupa que ela tem. Não. Às vezes nós cobiçamos a fama que eles se tornaram, o lugar que eles chegaram. Irmãos, isso é coisas do mundo. O Senhor fala nos evangelhos, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso ser está em trevas. Irmão, nossos olhos precisam estar, como Hebreus capítulo 12 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 1. Correndo a carreira, olhando firmemente, firme, com firmeza, porque se nosso olho estiver firme olhando, ele vai olhar para as coisas do mundo e vai desejar. Olhar para o Senhor é ter comunhão com Ele o tempo todo, estar na presença do Senhor, é olhando para o Senhor. Paulo fala em 2 Coríntios que ele vivia olhando nos olhos do Senhor, no índex da face do Senhor. O índex é os olhos. Paulo fala que ele vivia na presença de Cristo. A presença de Cristo é ele vivia nessa região dos olhos de Cristo. Paulo o tempo todo olhava para o Senhor, ele corria a carreira olhando para o Senhor. Irmãos, a Bíblia nos ensina a olhar para o Senhor. Nossos olhos olhar para o mundo, nós se unimos a Ele. Quando nossos olhos olham para o mundo, nosso coração quer amar o mundo. Mas quando nossos olhos olham para o Senhor, nosso coração quer amar o Senhor. Aqui João está falando a questão do amor. Essas três coisas, a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o soberbo da vida, isso faz o nosso amor se desviar do Senhor para o mundo. Olha o que fala no versículo 15, termina falando assim: não ameis o mundo, nem amar, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como amar o mundo e o amor do Pai viverem juntos, não há como. Quando é que a gente desvia o nosso amor do Pai para o mundo? Quando nós deixamos essas três coisas acontecer. Por isso que João usa a palavra por quê? Versículo 16. A continuação está explicando. Por quê? Tudo que há no mundo, que é o desejo da carne, concupiscência da carne, desejos dos olhos, concupiscência dos olhos, soberbo da vida, isso faz nós amarmos o mundo e não o Pai. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E o que é soberba da vida? Terceira coisa, soberba da vida. Soberba da vida é soberba, quer dizer orgulho da vida. Irmão, o mundo, essa vida aqui no mundo, é uma questão de puro orgulho, soberba. Os crentes, muitas vezes, eles não querem as coisas do mundo, mas eles amam, eles têm orgulho das coisas do mundo. Nós temos orgulho, né, do melhor time ser nosso, não é verdade? Ah, eu tenho orgulho, o Brasil é pentacampeão. Isso é mundo, irmão. Ah, eu tenho orgulho, nós temos o melhor jogador do mundo, Pelé. Passa, irmão. Eu estou dando um exemplo bobo, mas nosso orgulho é muito pior. Os crentes não amam o mundo, mas eles amam, por exemplo, serem reconhecidos como o melhor médico. Ah, eu ganhei o prêmio como melhor médico oftalmologista no último congresso. Bom, isso é orgulho da vida. Isso é o que o mundo quer. Isso é o que o mundo procura. Ah, eu fui eleito, fui reconhecido pela Câmara Municipal como cidadão honorário. Os crentes amam essas coisas. Isso é orgulho, irmão, da vida. Isso passa, meu. Isso passa. Ah, eu quero ser o melhor médico nessa cidade. Irmão, isso é orgulho, isso passa, irmão. Quando nosso coração quer isso, nós deixamos de amar o Senhor, estamos amando o mundo, está tendo um casamento, um Pérgamo, muito casamento. Isso é soberba da vida. Isso procede do mundo, o mundo que gosta dessas coisas, o mundo que procura glória aqui, o mundo que quer ser famoso aqui.
Eu quero ser a melhor vendedora. Isso é mundo, irmão. Eu quero ser o melhor professor. Isso é mundo. Eu quero ser o que mais vende. Isso é mundo, irmão. Nós não precisamos ser o melhor de nada. Nós precisamos ser simplesmente aqueles que amam o Senhor. E o Senhor fará o que Ele quiser de nós. Cuidado com a soberba da vida. Irmão, tudo isso aqui é para nós. Isso aí, irmão, não é para você, é para mim. Esse é o perigo que todos nós corremos. Lembre-se, nós somos chamados para fora dessas coisas. Quer ver, irmãos? Vamos entender melhor a questão. Sabe, aqui, não sei se estão percebendo, irmão. Aqui em 1 João 2,15, o mundo aqui, preste bem atenção, João coloca o mundo está em oposição com o Pai. Aí ele fala aqui, ó, se alguém, ó, o versículo 15, ó, vamos entender melhor. Se alguém, o final do versículo 15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, ele é contra o Pai. Sabia disso? O diabo que reina no mundo é contra o Filho. Quer ver? 1 João capítulo 3, versículo 8. Olha só. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, que é Cristo, para destruir as obras do diabo. O Filho, que é Cristo, vem para destruir o diabo. Então, o mundo está em oposição ao Pai. O diabo está em oposição a Cristo. O Senhor veio para destruir o diabo. E o amor do Pai destrói o amor pelo mundo. E a carne está em oposição ao Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha lá. Gálatas 5, 17. Gálatas 5, 17. Ó. Porque a carne milita, militar é lutar, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não tem como espírito e carne permanecer junto. Para que não façais o que por virtude seja do vosso querer. Então, não tem como espírito e carne andarem juntos. Não tem como o mundo e o Pai andarem juntos. O amor do mundo e o amor do Pai andarem juntos. Não tem como o diabo e Cristo andarem juntos. Porque são opostos. Então, toda vez, irmão, que a igreja se une ao mundo, ela perdeu o amor pelo Pai. Toda vez que a igreja se uniu ao mundo, o trono de Satanás está lá. Então, o trono de Cristo perdeu seu lugar. E toda vez que a igreja tornou-se carnal, o Espírito não mais tem poder na igreja. Irmãos, Pai, Filho e Espírito são contra o mundo, o diabo e a carne. Você percebe isso, irmãos? O mundo é exterior, certo? O diabo também é, mas ele luta contra o Filho. Agora, a carne é interior, ela está em nós e luta contra o Espírito que está em nós também. As coisas exteriores acabam tendo uma reflexão de luta do nosso ser. Então, a carne, se nós vivemos na carne, ela vai nos levar a deixar o inimigo governar a nossa vida, o diabo. E vai nos levar a amar o que o diabo ama, que é o mundo. Mas tudo começa na nossa carne. Dê lugar para a carne te leva para as coisas de Satanás e te leva para o mundo onde Satanás governa. Por outro lado, do meu lado positivo, tudo começa no nosso ser do lado positivo. Se nós voltarmos para o nosso espírito nos leva ao governo do Filho. E o Filho nos leva a nos encher do amor do Pai. Porque o Filho ama o Pai e o Pai ama o Filho. Quem vive no Espírito vive cheio do Filho e vive amando o Pai. Quem vive na carne vive sob o controle do diabo e vive sob o governo exterior dele, que é o mundo. Agora imagina quando há um Pérgamo, um muito casamento com o mundo. Puxa, acabou, não é? Aí para que haja uma salvação, nós vamos ver as próximas mensagens, como é que o Senhor faz para vir novamente e salvar isso, né? Mas vamos ler alguns versículos importantes aqui. Vamos lá. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, vamos ver a seriedade dessas coisas. Mateus capítulo 6. Mateus 6, vamos ler lá. Mas vocês estão percebendo que tudo começa a questão do amor. Mateus 6, 24. 6, 24.
Olha o que o Senhor falou, que são palavras do Senhor. Leia aí. Ninguém, olha só, o Senhor falou ninguém. Irmão, eu e você não somos capazes. Ninguém é. Não existe exceção. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer-se de um e amar, amar é amor, amar o outro, ou se devotará, devotará é adorar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas no original aqui, grego, é um deus chamado Mamon, tá? No original grego é assim, ó, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o deus das riquezas, é o deus desse mundo, Satanás. Ou o crente, ele serve ao Senhor, ou ele serve ao mundo. Ou ele ama o Senhor, ou ele ama o mundo. Não tem como amar um e amar o outro. Por isso, lá em 1 João fala: não ameis o mundo. E a quem nós amamos é a quem nós servimos. E a quem nós servimos e amamos é a quem nós devotamos, adoramos. Vocês viram aqui? O versículo 24 fala de servir, devotar e amar. Do lado positivo. Do lado negativo fala aborrecer, desprezar e servir. Quando nós servimos o mundo, nós estamos aborrecendo ao Senhor e desprezando o Senhor. Ao desprezo. Mas quando nós amamos ao Senhor, nós o servimos e o devotamos. Devotar é adorar. E o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem nós amamos é quem nós servimos, e quem nós servimos é quem nós adoramos. Adorar a glória é unicamente para Ele. Só para Ele. Eu só adoro a Deus. Homem nenhum será idolatrado por mim. Nenhum. Vamos ler agora 2 Coríntios 6,15. É tão claro isso aqui, né, irmão? Tão claro essas coisas. 2 Coríntios 6,15. Tá vendo? Vocês estão observando aqui, vai abrir aí 2 Coríntios 6, vocês estão observando aqui que não há como estar em posição de neutralidade? Não há como estar na posição em cima do muro? Não há como você falar assim, ah, não, 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 não. Eu sirvo a Deus e ao mundo. Não, não, não. Eu amo a Deus e ao mundo. Não, não, não. Eu devoto a Deus e ao mundo. Não, não, não. Eu estou na igreja e no mundo. Não tem jeito, irmãos. Não há como ter esse casamento. Mas como que não há como, irmão Gustavo? A igreja casou? Casou. Quando a igreja casou, perdeu tudo que as coisas espirituais. Vai tudo embora. Quando há o casamento, quem venceu foi o mundo. Acabou, não tem mais o Senhor ali, não tem mais nada. Ali é o trono de Satanás. Ali, o senhor mesmo falou para a igreja de pé. O senhor que falou assim: olha, vocês não têm o meu trono aí. Tem o trono é de Satanás. Quem habita em vocês aí na igreja não sou eu mais, é o diabo. Não há posição neutra, irmãos. Ou amo o mundo ou amo o Pai. O João fala: não há como amar o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Não existe posição neutra. Irmãos e irmãs, nós precisamos tomar decisão hoje. Eu, começando comigo e você. Ou amamos a Deus, o servimos e o devotamos e adoramos, ou vamos servir o mundo, amar o mundo e as coisas que há no mundo. Não há posição neutra. Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém consegue. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Ou amamos a glória de Deus, ou amamos a glória do mundo. A glória dos homens. 2 Coríntios 6, 15. Fala assim. Olha que Paulo fala no versículo 14. Irmão, é tão assim, é tão absurdo que a gente fica até impressionado, né? Vamos ler lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Irmão, nós somos totalmente separados dos incrédulos. Somos crentes. Nós cremos. Incrédulo não crê, nós cremos. É tão diferente, não é? Como é que depois que eu creio, eu me coloco no mesmo jugo com os incrédulos? Isso é um jugo desigual. Lembra o que era jugo? Jugo
lembra que antigamente tinha os carros de boi? Aí os carros de boi, os bois puxavam o carro, né? Aí você botava, quando botava um carro de boi, você botava pelo menos dois bois, dois, quatro, seis, mas pelo menos tinha que ter pelo menos um par, né? Vamos supor que você botar dois bois para puxar. Se fosse muito pesado, tinha que aumentar os pares de bois. Dois para quatro, para seis, mas sempre era em par. Aí você botava os dois bois na frente. Aí, para puxar, tinha que botar uma canga. Canga também chamado de jugo. Que é uma canga que pegava no cangote de um ombro, de um boi, aí vinha um pau, outra canga pegava no cangote do outro boi. Por que tinha que ter esse jugo? Para que os dois puxassem juntos, iguais, a carruagem. E não podia ter um jugo desigual. O que é jugo desigual? Se você botasse um boi muito mais alto que o outro, ou um boi muito mais forte que o outro, aí o boi mais forte puxava mais que o boi mais fraco, e aí a carreta ia desviando. A carroça de boi ia desviando, porque esse boi forte ia puxando para um lado e o outro ia desviando. Ou ele fosse para frente, um boi puxava muita força, o outro ia travando. O outro não conseguia acompanhar. E aí não andava bem a carroça. Por isso não podia ter um jugo desigual. O jugo tinha que ficar no mesmo nível de altura dos dois bois e a mesma força para que eles puxassem juntos. Quando Paulo fala que não para os crentes, Paulo fala que para crentes, para a igreja de Corinto, para os irmãos em Corinto. Quando Paulo falou para os irmãos não vos botarem jugo desigual com os incrédulos, se você se colocar com o incrédulo, se você se unir ao incrédulo, como um boi estava. Quando botava um jugo entre uma canga, entre um boi e outro, tinha uma união entre os dois bois. Aquele pau unia os dois bois. Quando um crente se coloca em união com o incrédulo, ele está num jugo desigual. O crente é muito mais forte. Não é nele, em Cristo. O crente tem visão espiritual, o incrédulo não tem. O crente ele tem visão das coisas de Deus, o incrédulo não tem. O crente busca a glória de Deus, o incrédulo busca a glória dos homens. O crente é celestial, o incrédulo é mundano, é terreno. Quando você bota junto com o incrédulo, você está botando um jugo que é muito desigual. Isso vai provocar um desvio, um atraso na sua vida espiritual. Você não vai conseguir avançar. Nem é possível isso. Quando a igreja se une em julgo, em casamento com o mundo, estraga tudo. É o que fala aqui, ó. Aí Paulo até fala, acho absurdo, Paulo fala assim, 14. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Como é que você pode botar a justiça e a iniquidade juntos? O crente é comparado com a justiça, porque ele já foi justificado por Deus. O incrédulo está cheio de iniquidade. Iniquidade é ser contra a vontade de Deus. O crente é justiça, o incrédulo é iniquidade. Como é que você pode ter uma sociedade entre a justiça e a iniquidade? Por isso é tão difícil o incrédulo fazer uma sociedade de uma empresa, de um hospital, alguma coisa com o incrédulo. Vai ter problema uma hora dessa. Ah, mas é difícil. Mas vai ter problema, porque pensam diferentes. Que sociedade que há entre uma justiça entre a justiça e a injustiça, e a iniquidade? Paulo continua. Ou que comunhão da luz com as trevas? Você consegue colocar luz e trevas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, irmão? É possível isso? Tem neutralidade? Ah, não, não, não. Eu posso estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Eu sou neutro. Não, irmão. Não tem neutralidade. Ou é luz e as trevas vão embora. Ou tem trevas e a luz vai embora. Não tem como ter ao mesmo tempo. O crente é comparado com a luz. O incrédulo com as trevas. Eles não estão no mesmo jugo. Não se pode casar essas duas coisas. Continua. Que harmonia entre Cristo e o maligno. O crente é comparado com Cristo, porque ele é um com o seu Cristo. Por isso ele chama cristão, porque ele segue a Cristo. Ele é um membro do corpo de Cristo. E o incrédulo, ele é um membro do corpo de Satanás. Ele é comparado com o maligno. Você pensa que não? Satanás faz um corpo falso de Cristo, entre aspas, né? Só que é o corpo dele. Satanás sempre tenta imitar as coisas de Deus. Por exemplo, a igreja Cristo é a cabeça e os crentes são o corpo, e eles estão em unidade, não é? Chama-se o novo homem. Satanás tem o seu homem também, mas a Bíblia chama de velho homem, que é um falso corpo de Cristo que ele cria, em qual ele é o cabeça e os incrédulos é o mundo. E chama-se velho homem. Enquanto existe um novo homem corporativo, Cristo é a igreja, existe o velho homem corporativo, Satanás e o mundo.
Por isso, o crente é comparado com Cristo, ele é um com Cristo. O incrédulo é comparado com o maligno, ele é um com Satanás. Olha para as pessoas do mundo, aonde você vai nesse mundo, elas fazem a mesma coisa. Eu, quando eu era jovem, eu tinha um sonho de conhecer os Estados Unidos. Naquela época era um sonho meu. E aí meus pais, quer dizer, Deus, na misericórdia, permitiu que meus pais me abençoassem. Deus abençoou meus pais me abençoassem para que eu pudesse morar nos Estados Unidos. Eu fiz intercâmbio lá. Quando eu cheguei lá, achei que era tudo diferente, né? Para os Estados Unidos e tal. De repente, com minha surpresa, os jovens americanos que tinham uma cultura totalmente diferente da minha, falavam outra língua, outra cultura, mas eles falavam, faziam as mesmas coisas do mundo que os jovens do Brasil faziam também. Como era possível isso? Uma cultura diferente, um país diferente, uma língua diferente, tudo diferente, mas como eles faziam as mesmas bobeiras e as mesmas bobagens que meus amigos do mundo lá do Brasil faziam? Se você for lá na China, os jovens da China fazem a mesma, é outra cultura, tem nada a ver a cultura oriental com a cultura ocidental, mas assim, eles fazem as mesmas coisas erradas. Se você vai lá no mundo árabe, totalmente diferente do mundo árabe, do mundo ocidental, do mundo oriental, mas os jovens árabes fazem as mesmas coisas erradas que os jovens do Brasil fazem. Por quê? Porque todos eles fazem a mesma coisa, porque eles seguem o mesmo Senhor deles, que é Satanás. Eles estão num corpo chamado velho homem. E nós, crentes, estamos. Por que um crente no Brasil, Estados Unidos, na China, no Japão, lá na Europa ou lá na África, um crente em qualquer lugar desse mundo tem as mesmas atitudes de amar o Senhor, buscar santidade, amar a palavra? Por quê? Porque eles estão no mesmo corpo, que é Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Há um corpo só, o novo homem. Por isso, novo homem não tem chinês, brasileiro, português, argentino, não. Novo homem, Cristo é tudo em todos. Também, no velho homem não tem chinês brasileiro, para achar que tem, mas no fundo não tem. É tudo seguidor de Satanás. Efésios capítulo 2 fala que as pessoas do mundo estão no curso desse mundo, sendo levadas pelo curso. Esse mundo tem um curso, Satanás vai levando as pessoas no curso. Elas não têm como escapar, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, elas são levadas pelo mundo. A não ser que a salvação do Senhor entre e dê a vida para pessoas mortas do mundo, e essa vida dá o poder para elas lutarem contra as coisas desse mundo. Se a vida de Deus não entrar nas pessoas do mundo, elas vão seguir nesse mundo, o curso desse mundo, que um dia vai terminar lá no lago de fogo, a perdição eterna. Irmãos, vocês estão entendendo como não tem como unir uma coisa com a outra? Por isso que Paulo fala no versículo 15, que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Como é que você pode unir um crente com o incrédulo? Constantino fez isso. Ele uniu os crentes com os incrédulos. Virou o chamado muito casamento. Pérgamo, um amor intenso entre os crentes e os incrédulos. Que ligação há, 16, entre o santuário de Deus e os ídolos? O crente é comparado com o santuário de Deus. Na verdade, o crente é o santuário de Deus. Onde o Senhor habita hoje? Nos crentes. Nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. E os incrédulos são o santuário dos ídolos. Olha o que Paulo fala. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos. Como ele próprio disse, habitarei, viu? Onde o Senhor habita é onde há o comunhão, o amor, a glória, o trono dele. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Está vendo que é uma separação? Nós não somos qualquer povo mais. Nós somos o povo de Deus. E nós não temos qualquer coisa como Deus mais. Nosso Deus é o nosso único Deus. Por isso, retirai-vos a uma separação. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos. Esse é santo, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis meus, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Irmãos e irmãs, como pode um crente casar-se com um incrédulo? Vira e mexe de ver crente namorando incrédulo. Crente casando com incrédulo. Isso é Pérgamo, muito casamento. Lucas 17. Estamos terminando. Lucas 17. Você é tão sério, irmão. Mano, tanto que é sério isso. Lucas 17.
versículo 30. Olha o que você falou aqui. Aqui estou falando em Lucas 17, nesses versículos 20 ao versículo 37, estou falando da volta do Senhor, tá? Da vinda do reino. Aí no versículo 30, olha o que o Senhor fala aqui, ó. É, vamos ler, versículo 28, ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, presta bem atenção, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Aí você fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perderá. E quem perder, de fato, a salvará. Por que o Senhor falou lembrai-vos da mulher de Ló? O Senhor está nos dando uma orientação, o Senhor está nos mandando. Lembre-se da mulher de Ló. Nunca esqueça do exemplo da mulher de Ló. O que tem a ver todo esse versículo com a mulher de Ló? Quando o Senhor anunciou lá em Gênesis que ia destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor tirou Ló e sua família de lá. Porque não pode haver mistura do mundo, que é Sodoma e Gomorra, com a igreja simbolizada naquela, como símbolo, né, por Ló e sua família. Ló e sua família pertenciam a Deus, eles não podiam se misturar, e o Senhor quis preservar. Entendeu? Nós não podemos permanecer nas coisas do mundo. Quando estava tirando o anjo estava tirando Ló e sua família, a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Essa olhada para trás, ela olhou porque ela amava Sodoma e Gomorra ainda, ela amava o mundo. Ela era de Deus, mas ela amava o mundo. Essa olhada para trás, ainda que rápida, foi uma olhada muito rápida que ela deu. Ela só olhou. Ela está querendo dizer em outras palavras que ela estava deixando as coisas do mundo, mas o amor ao mundo continuava no seu coração. Ela não conseguia deixar as coisas do mundo. Ela estava se sentindo ressentida por deixar aquele lugar. É quando você olha para trás sentindo saudade, sabe? Saudade de alguma coisa. Fala, puxa, estou deixando essa Sodoma e Gomorra, eu gosto tanto desse lugar, que saudade eu vou ter. Quando ela olhou para trás, olha que rápido, a Bíblia fala que ela tornou-se uma estátua de sal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela foi destruída? Não. Ela não foi destruída. A Bíblia não fala que ela tornou-se pó. Ela continuou existindo como agora uma estátua. Ela virou estátua de sal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não foi destruída. Por exemplo, ela foi destruída com Sodoma e Gomorra? Não. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Caiu enxofre, caiu tudo, caiu fogo do céu, destruiu a cidade. A mulher de Ló foi destruída com Sodoma e Gomorra? Não. Ela virou um estátua de sal. Por outro lado, ela foi salva, que nem Ló, o esposo dela e as suas filhas. Ló depois foi tirado do anjo, foi tirado pelo anjo das suas filhas Sodoma e Gomorra e foi para um lugar seguro, onde ele não foi destruído. E também não virou estátua de sal. Então, Ló e as suas filhas foram salvos no lugar seguro. A mulher de Ló não foi salva junto com eles, não foi para o lugar seguro. Ela ficou no meio do caminho. Por outro lado, ela foi destruída por Sodoma e Gomorra? Não. Então, ela ficou no meio do caminho. Ela não foi destruída, mas também não foi salva no lugar seguro. Ela virou uma estátua de sal. O que é uma estátua de sal? Ela perdeu a vida, não havia vida nenhuma mais, era uma estátua, e ela não tinha mais nenhum sabor, influência nenhuma, era um estado de sal. Quando o sal vira estátua, vira pedra, ele perde todo o seu sabor, ela não influenciava mais nada. Ela não caminhava, ela não tinha visão espiritual, ela não tinha mais nada. Ela não podia ver, não podia ouvir, não podia ter visão, não caminhava, ela estava paralisada, não tinha amor, não tinha sentimento, não tinha mais nada, virou uma estátua. Quando os crentes amam as coisas do mundo, eles não são destruídos pelo mundo, porque o Senhor não pode destruir os crentes, porque aquele que o Senhor salvou, o Senhor não destrói nunca. O Senhor não vai destruir o crente nunca com os incrédulos do Gomorra quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, o Senhor vai destruir esse mundo, julgar esse mundo dos incrédulos, mas os crentes nunca serão julgados.
Por outro lado, também os crentes mundanos não vão ser salvos também como aqueles que amaram o Senhor. Eles ficarão no meio do caminho, como uma estátua de sal. Perde toda a sua função, o seu amor, o seu coração, a sua vida, a sua visão. Não caminho, vira uma estátua, não tem mais sabor nenhum. E tudo porque deu uma olhada para as coisas para trás. Essa olhada para as coisas para trás mostra que ama as coisas do mundo ainda. Vamos voltar para o texto aqui. Olha o que o senhor falou, versículo 20, 31. Naquele dia, o senhor está falando quando ele voltar. O senhor não voltou ainda. Naquele dia, quando ele voltar, quem estiver no eirado, tiver os seus bens. Bens são as coisas que a gente tem no mundo, em casa. Não desça para tirá-los. Se você descer para tirar as coisas do bem naquele dia, mostra que o seu amor estava nas coisas dessa terra. Entenderam? Estava nas coisas dessa terra. Se você olha para trás, o senhor está voltando. Aí você fala assim: não, o senhor está voltando, peraí. Deixa eu voltar para tirar as coisas da minha casa. Isso mostra que você ama as coisas do mundo ainda. Aí fala: de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Você está no campo, o senhor está voltando, fala: não, vou voltar para a minha produção, tudo que eu produzi nessa terra, todas as coisas que eu ganhei nessa terra. Se fizer isso, vira uma estátua de sal, olhou para trás. Irmãos, nós muito cuidado para não amar as coisas do mundo, porque senão nós perdemos a volta do Senhor. Porque aqueles que vão ganhar, vão ser arrebatados, ganhar a volta do Senhor, são aqueles que amam a volta dele. Amam. Você ama, você deseja a volta de alguém que você ama. Lembra que Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele falou assim, que a coroa da justiça estava reservada para ele, mas não só para ele, Paulo, mas também para todos quantos amam a sua vinda. Quando nós amamos o Senhor, amamos a sua vinda, nós não queremos as coisas dessa terra, nós não estamos nem ligados para as coisas dessa terra mais, não tem nada a ver com esse mundo, irmãos. E aí, Ló, a mulher de Ló virou um estado de sal. Vamos entender melhor o negócio do estado de sal. Vamos para Lucas 14. Eu vou terminar aqui. Lucas 14, versículo 34, 35. Vou entender melhor. Olha o que você falou em Lucas 14, 34. Você falou assim: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? O que é tornar-se insípido? É virar uma pedra. Certo? Fica apedrejado. Quando o sal vira apedrejado, ele perde o sabor. A mulher de Ló virou uma estátua, uma pedra. Sal em estátua, em pedra, perde o sabor. Nós, como crentes, fomos chamados para dar sabor para as coisas desse mundo. Ou seja, casar algo bem diferente, marcante. O sal, onde o sal entra, ele marca. Você pode fazer a comida mais gostosa do mundo. Se você salgar muito, meu filho, tudo é o mesmo gosto. O sal, ele causa um impacto poderoso onde ele está. O sal é que dá gosto e o sal que causa separação, santidade, mata as coisas dessa terra. Não tem como ter neutralidade onde tem sal. Onde tem sal, acabou a neutralidade. Onde o sal entra, ele marca. E outra coisa, você quando come uma picanha fala assim: ai, que picanha maravilhosa. Conversa. Você fala que a picanha é gostosa por causa do sal dela. Quero ver você pegar uma picanha que assou e não botou sal nenhum. Você vai gostar, você vai achar horrível. O que dá gosto da picanha não é a picanha, é o sal. Pode pegar a comida mais gostosa do mundo, não tem sal, não tem graça nenhuma. Por outro lado, também, a comida com muito sal só parece o sal, porque o sal sempre dá marca. Ele nunca há neutralidade. Vamos continuar. Olha, aí, se ele perder o sabor, virar um extrato de sal, olha o que o senhor fala, versículo 35. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Vamos entender esse versículo 35. Quando fala que quando o sal perde sabor, não presta para a terra aqui simboliza a igreja. Como assim? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala que a igreja é a lavoura de Deus, onde Deus cultiva. Lá em Mateus capítulo 3, na palavra do semeador, fala que a boa terra é a terra do nosso coração, dos crentes. Então, quando um crente ele perde o sabor, ele não tem mais função na vida da igreja, na igreja. Ele não serve para a igreja, porque a igreja ela é uma questão de dar separação. O sal entrar, da separação, onde o sal entra, que a igreja entra, ela causa uma separação monstruosa.
Se nós perdemos o sabor que nem a mulher de Ló, nós não somos salvos. Nós não ficamos nós não prestamos para a igreja, para reinar com o Senhor, certo? Aí fala, nem mesmo para o monturo. Monturo, quer dizer, monturo era lugar de desprezo, era o lixão. Um crente que é um sal, quando ele perde o sabor, ele não serve mais para ser usado pelo Senhor para reinar com ele, para a igreja. Por outro lado, também, ele não pode ser lançado no monturo do lixão. O lixão representa o lago de fogo, onde o Senhor vai lançar todas as coisas negativas do universo. Um crente nunca vai ser lançado no lago de fogo. Por outro lado, então, o crente ele fica no meio do caminho. Ele não vai ser usado nem para reinar com o Senhor, que é a terra, a novo céu, quer dizer, para a terra, que novo céu, não, terra não, perdão. Essa terra, quando se estabelecer o reino de Deus nessa terra, quando o Senhor voltar, ele vai estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então, se o crente perder sabor, ele não vai ser usado no reino milenar para essa terra. Por outro lado, também, o Senhor não vai lançar ele no monturo, que é o lago de fogo. Você não faz isso com os crentes. Não pode, o crente não pode lançar no lago de fogo. Então, ele fica no meio do caminho. É igual a mulher de Ló. Não é destruída, Sodoma e Gomorra, que é simbolizado assim, o lago de fogo. Não é salva que nem o Ló e suas filhas, que é reinar com o Senhor, vira uma estátua de sal. Aí isso é para quê, então? Lança no fora. Lançar fora, o que é isso? Vai para as trevas exteriores. As trevas fora da glória de Deus. Então, se nós amarmos as coisas desse mundo, irmão, se nós somos crentes que amam as coisas desse mundo, nós não vamos servir nem para. Nós não seremos condenados com o mundo, destruídos com o mundo, porque nós não podemos ser condenados com o mundo, destruídos. Não vamos para o monturo. Mas também nós não seremos aqueles que vão prestar para essa terra, para reinar com o Senhor quando ele voltar nessa terra. A igreja reinando com o Senhor. Só serve para uma coisa, para as trevas exteriores. Então, irmãos, eu termino aqui essa mensagem. Eu sei que não é uma mensagem muito forte, é uma mensagem muito forte, eu sei que é. Mas, irmãos, isso é salvação para mim e para você. Irmãos, nós também devemos tomar cuidado com o nosso coração. Nós somos chamados para amar o Pai, amar o Filho e amar o Espírito. Nosso coração deve amar o Senhor, tá bom? Toda nossa vida é para amar o Senhor. Tomar muito cuidado com o que nós amamos. O que nós amamos, nós vamos nos unir, tá bom? Jesus é o Senhor.